Do ponto de vista econômico, tem alguns aspectos que o futuro presidente vai ter que decidir. O primeiro é o arcabouço fiscal. A gente tinha o teto de gastos, foi por água abaixo. O arcabouço fiscal, no meu entendimento, ele é frágil e, pelo que eu vejo, os próprios políticos, independentemente do espectro de direita ou esquerda, não desejam voltar para o teto de gastos. Qual que é a sua opinião sobre este ponto, que é um ponto caro, eu acho, para os economistas? Eu vou bem na linha dos economistas ortodoxos. Governo que gasta mais do que arrecada não vai adiante. Os bons números que o PT apresenta é como se fosse anabolizante. Num primeiro momento está tudo bonito, tudo crescendo, depois vem os problemas renais, hepáticos, cardíacos, de impotência, etc. PT sempre foi assim. O motivo de eu estar na política foi exatamente esse. Em 2015 e 2016, a maior recessão da história, que só aconteceu no Brasil, naqueles 2 anos lá, provocadas pela corrupção do PT. Naqueles 2 anos foram os piores da minha vida. Eu praticamente não dormi, tive de reduzir o quadro da empresa em quase 2.500 funcionários. Aquilo me doeu muito e eu falei, não dá para ser um bom profissional, ter uma boa empresa num país que está afundando. E o motivo de eu estar aqui hoje é exatamente esse. Então, eu vou fazer o contrário do PT. E completando, a questão da Argentina era muito mais grave do que a do Brasil hoje. Uma inflação altíssima, sem reservas cambiais. E o Brasil ainda tem uma inflação sob controle, tem boas reservas cambiais. Então aqui o remédio não vai ser tão amargo como na Argentina, não. Mas eu não entendi, você vai voltar ao teto de gastos? Vou voltar. Por exemplo, vocês que são bons, você é você é do comércio, você tem uma... Loja Zema. Loja Zema é um sucesso. Samidana é nosso professor. De vez em quando toma uns remédios aí que fica meio birulento, mas tudo bem. Agora ele recupera rápido. Por exemplo, o Lula. Se o Lula, que agora ele tá todo mundo endividado. Sim. Não é? A família se endividou. Brasil todo endividado. Se ele colocasse uma meta, tudo bem que ele tenha 40 ministérios, mas ele falava o seguinte, vamos fazer uma meta, vamos diminuir o custo dos ministérios, vai ser X por ministério. Sim. Faz lá um estudo lá entre os ministérios. Nós vamos diminuir o nosso gasto. A expectativa do mercado já ia melhorar só dele sinalizar que ele ia economizar. Sim. Porque o mercado trabalha com expectativa. Exato. Aí ele não precisava fazer essa Desenrola Brasil, que é uma enganation society. É bom para bancos. Mas o cara, ele faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o Desenrola Brasil não vai dar certo e não faz uma coisa que era mais simples, o mercado iria entender e os juros ia cair. Não seria isso? Ou não? Mas por que ele não faz isso? Eu falo que o PT fica atacando só nos sintomas. Nós temos de atacar a causa. O Desenrola Brasil é para resolver um problema que é o endividamento que vai continuar existindo por causa dos juros altos. Ele vai resolver agora. Daqui 1 ano, 2 anos, o brasileiro vai estar endividado de novo se a gastança do Lula continuar. O brasileiro, 80% compra praticamente tudo a prestação e financiado. O celular, a moto, o carro, a casa própria e muitos outros bens. Essas pessoas hoje estão pagando uma prestação muito mais alta devido às taxas de juros elevadas. Isso está comprometendo a renda. Quando alguém atrasa uma prestação, os juros viram uma bola de neve e aí é a receita para esse endividamento recorde que nós estamos vivendo. E na hora que os juros cair, e como o Emílio disse aqui, dá para cair na hora que falar eu não vou gastar, Emílio, cai. Hoje a dívida está 10 trilhões, 15% ao ano de 10 trilhões dá 1,5 trilhão de juros que o governo federal está pagando. Na hora que tiver essa expectativa, essa taxa cair pela metade, só aí
o governo federal, a União, já deixa de gastar 750 bilhões de reais. É 2 bi por dia de economia. É mais do que programa social, é mais do que a grande maioria dos ministérios gastas. Então, falta de credibilidade e gastança dá nisso, essa grande responsabilidade. E tem um lado pior, né? O Desenrola 1, que agora chama 2.0. 1 foi em 2023. Não deu muito. Não deu certo, não deu certo. Segundo, eu sou contra o FGTS, eu acho que devia ser para o trabalhador o dinheiro, ele faz o que ele quiser. Mas o governo, ele sustenta que o FGTS é a proteção do trabalhador contra uma demissão e pensando no futuro. Se fosse verdade isso, você não vai transferir patrimônio do trabalhador para banco. O maior ganhador do Desenrola é o banco. É o banco. Saiu ontem, ou anteontem, um relatório do JP Morgan falando justamente isso. Ou seja, a gente está atacando a causa e transferindo dinheiro para banco. Para a população não vai mudar nada. A gente continua com metade das famílias com renda comprometida, 81 milhões de endividados no Brasil. Então, a gente só está postergando um problema. Talvez tenha um efeito eleitoral que seja objetivo. Mas, fora isso, é uma catástrofe. E eu quero completar ainda o seguinte, o que os juros altos provocam no setor produtivo? As indústrias não estão investindo, porque poucos projetos dão uma taxa de retorno que paga esses 14,5% de juros. Indústria que não investe, não moderniza, não fica competitiva, não fica produtiva e a renda não aumenta. O Brasil está num círculo vicioso e na hora que nós tivermos um governo responsável, a gente quebra esse círculo e hoje eu falo, é o político vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. É Brasília rica e o Brasil pobre. Nós temos de mudar essa equação. Sim, e tudo sai uma narrativa, né? Você sabe que uma declaração recente sua foi muito polêmica, que você falou para trabalhadores, né, menores de idade. E aí o Guilherme Boulos te chamou de covarde. É verdade. Nós ele temos já trabalhou na vida ou não? Então, mas ele pode questionar isso. Acho que ele recebe mesada do pai até hoje, não é? Pode ser. E ele disse que é trabalho infantil. E você usa o modelo norte-americano. E até citou o exemplo, né, da turma que entrega jornal e recebe por isso. Você pode explicar para o Guilherme Boulos? Deixa eu só falar uma coisa antes, se você me permitir, desse. Você viu as manchetes? Vi. Quais? Vi. As manchetes, elas falam o seguinte, que o Zema quer colocar criança trabalhista. Parece que... Então o senhor tome muito cuidado. O senhor tome muito cuidado com essas pautas, porque o consórcio está aí firme. Tá, né? Tá todos os jornais. Isso. Zema quer colocar criança recém-nascida. Isso, bebês. E na carvoaria. Zema defende que crianças possam trabalhar no Brasil. É criança. Nós vamos mudar. Bebê. Não é uma coisa. Isso. Então o senhor explica direitinho esse negócio. Eu queria aí. só fazer um detalhe no Morning. Nós falamos disso hoje. Eu até falei que. E a manchete estava assim. Tá. Criança. Põe a manchete criança no errado. Morning. Criança até 12 anos. Mais de 12 anos você acha que tem que trabalhar? Vou explicar aqui. Bom, Emílio, eu tive lá no podcast com o Vilela e conversamos muito e ali eu falei, eu tive o privilégio de trabalhar desde criança. Foi uma situação excepcional. O meu pai trabalhava de 1º de janeiro até 31 de dezembro, sábado, domingo, feriado, 15 horas por dia. Meu pai parava para trabalhar, para alimentar, tomar banho e dormir. Ele herdou uma empresa falida e foi o jeito dele reerguer a empresa. E isso, para mim, passou a ser encarado com muita naturalidade. E o tempo que eu podia ficar perto do meu pai era o tempo que eu estava ajudando ele em alguma coisa. Porque ele não ficava em casa. Ele ia, igual eu falei, fazer refeição, tomar banho e dormir só. Então, assim que eu aprendi a contar, não sei se com 5, 6 anos, eu já estava ajudando a contar parafuso, porca, arruela, aquilo que um menino de 5, 6 anos consegue fazer. Agora que fique muito claro aqui, criança precisa, em primeiro lugar, estudar. Sim. Né? Eu contei uma história e todo mundo tirou conclusões do que eu nunca falei. Segundo, o Brasil hoje tem programas que estão muito aquém
Se nós sairmos aí, perguntarmos para jovens com mais de 14 anos, que são aqueles que estão aptos a serem menores aprendizes ou então estagiários, que é acima de 16 anos, nós vamos ver que tem muitas empresas hoje que não conseguem contratar, principalmente jovens aprendizes, porque eles estão em falta. O governo burocratizou, só pode ser jovem aprendiz, aluno do Sistema S ou então de alguma instituição homologada. Por que de escola estadual não pode? Seríamos nós propormos, aqueles que têm nota boa estão convidados, até seria um estímulo para os alunos estudarem mais. Hoje as empresas fecham as portas para esses jovens porque nós temos um programa que não está de acordo com a realidade. E aí vem o efeito colateral, estimula a informalidade. Está cheio de jovem aí fazendo bico, porque da forma que está hoje, não dá para contratá-los como jovem aprendizes. E outro problema, o crime organizado está livre, leve e solto aí, seduzindo, chamando esses jovens para uma profissão que o próprio presidente falou, né? É vítima da sociedade. Então, glamurosa, cheia de dinheiro, cheia de moças e por aí vai, né? O que seduz muitos jovens. Então, o que eu quero é acabar com essa triste realidade que o Brasil está tendo hoje, que acaba, de certa maneira, quase que deixando claro que trabalhar é ruim, é quase que algo negativo. E nós sabemos que não é. Mas só para ser claro, então, a partir, o que o senhor se referiu que vai mudar é a partir dos 14 anos, jovem aprendiz vai ser mais fácil de ter uma relação ali empresa para ter um jovem aprendiz, é isso? Exato. Hoje, a maioria das empresas não conseguem contratar jovens aprendizes na quantidade que elas gostariam e na quantidade que elas até precisam para cumprir a lei, porque ficou extremamente amarrado.